Nossa aula de hoje constará, né, da inferência sobre vetores de média de duas populações em populações normais. Estamos tratando do caso heterocedástico, que é o problema de Bernstein, sobre normalidade, amostras independentes, normal, com variâncias heterogêneas, né, caso heterocedástico. Nós já falamos de diversas aproximações e agora nós vamos falar de duas aproximações simultaneamente, que uma é uma modificação da outra. É a aproximação de Neil-Van der Merwe e de uma modificação do teste de Neil-Van der Merwe por Krishnamurti e Yu. Então, o procedimento sugerido por Neil-Van der Merwe, 86, também faz uso da distribuição T2 de Rotter. Então, nós vamos confrontar aquele T2 asterisco C lá, T2 calculado, a expressão 20, essa, uma distância de Mahalanobis, como já cansou de frisar isso, com a distribuição nula de T2 de Rotter, uma vez que os graus de verdade vão ser ajustados. E como que é o ajuste dos graus de verdade? No caso do teste original de Neil-Van der Merwe, de 86, o grau de liberdade vai depender do traço da matriz SE, aquela que é S1 sobre N1 mais S2 sobre N2, ao quadrado, traço da matriz ao quadrado, e o traço dessa matriz SE ao quadrado, traço que está ao quadrado. Depois de obtido o traço elevado ao quadrado, e aqui toma-se o traço do produto da matriz SE por ela mesma. E vamos dividir isso por essa soma, né, que depende do traço da SI sobre NI ao quadrado e depois o traço da SI sobre NI, o traço ao quadrado da SI sobre NI. Tudo isso, essa soma, dividido por NI menos 1. Então, quando I for 1, vamos substituir por 1, por 1, por 1, por 1, e depois por 2, vamos ter a segunda parcela, somamos as duas, dividimos o numerador por isso e temos o grau de liberdade. Então, devemos rejeitar a hipótese nula da diferença das médias populacionais ser igual a delta zero, quando o valor calculado da estatística, obtido lá em 20, for superior a esse valor proporcional ao F central, que é o quantio superior da T2 de Rotter, né? Quantio superior 100 vezes alfa por cento. Então, nós vamos multiplicar o Ni, que nós acabamos de achar na expressão anterior, 24, pelo P, multiplicar pelo quantio superior da F com P, graus de liberdade no numerador, Ni mais 1 menos P, esse Ni de 24 aqui, ó, essa expressão que nós acabamos de obter, dividido por Ni mais 1 menos P, que é a expressão geral do T2 de Rotter, né, que é a sua relação com a F central. Então, uma vez obtido o quantio superior alfa, 100 vezes alfa por cento da F, com esses graus de verdade e com esses ajustes, essas multiplicações, né? Não é direto pela F, é proporcional a uma F escalada, né? Então, nós rejeitamos H0. Se for maior ou igual a isso, rejeitamos. Se for menor, não rejeitamos. Então, mais recentemente, em 2004, né? O artigo é de 86, o original, a Krishnamurti e o Yu, eles propuseram uma modificação desse teste, de 86, teste de Neil-Van der Merwe, de 86, com a justificativa de ter um teste invariante a transformações não singulares. O que eles justificaram é que se houver uma transformação nos dados, o teste T2 do grau de liberdade do Krishnamurti não é invariante. Então, o teste não é invariante a uma transformação não singular, uma transformação linear nos dados, uma transformação de dados, seja não singular. Então, para obter um teste invariante a isso, eles propuseram uma modificação, então as expressões são ligeiramente diferentes daquela lá. Então, o grau de liberdade é dado por numerador da expressão, é P mais P ao quadrado. Lá era traço da SE ao quadrado mais traço quadrado do traço da SE. Agora é P mais P ao quadrado. E no denominador, que era no numerador que era S1 sobre N1 ao quadrado e S1 sobre N1, pegar o traço e levar ao quadrado e aqui tomar o traço dessa matriz, agora depende de um produto da SI vezes a inversa da SE sobre N1 ao quadrado dessa matriz, obtém essa matriz, multiplica por ela mesma e toma o traço. Depois pega o traço dessa matriz e eleva ao quadrado, sem multiplicar ela por ela mesma. Depois divide por Ni menos 1. Quando I for 1, quando I for 2, as expressões mudam e nós temos uma soma de duas parcelas.
Para igual a 1, para igual a 2. E obtemos o Ni aqui. O SE é S1 sobre N1 mais S2 sobre N2. Veja que ele está na forma inversa. Eu tenho que pegar essa matriz e obter a sua inversa para obter essas quantidades aqui. Da mesma forma que no caso anterior, se o T2 fosse superior ao quantio superior T2 alfa, né, da T2 de Rothenstein, com Ni graus de liberdade, P e Ni, a dimensão P e Ni graus de liberdade, nós rejeitamos a hipótese. Então, é Ni vezes P, vezes o quantio da F, com P e Ni mais 1 menos P. Agora, o Ni obtido pela expressão 25, que é essa anterior, que é essa modificação. Ni mais 1 menos P. Então, o grau de liberdade do F não é o Ni, é Ni mais 1 menos P. Tomar cuidado. Então, a gente ajusta aqui, o grau de liberdade da T2 é Ni, mas a aproximação a F a gente já viu que é Ni mais 1 menos P, que é a forma geral para obter a T2 relacionada com a F central. Se os graus de liberdade, em ambos os casos, né, a Neil van der Merwe e a modificação da Krishnamurti-U, se nós trabalharmos com essa aproximação e a dimensão for 1, quer dizer, nós tivermos um caso univariado, os graus de liberdade resultam no mesmo valor. Isso ocorre também com a aproximação de Al, de 1965, que nós vimos anteriormente, uma outra aula. Então, e esses testes são os mesmos do Welch ou do Satterthwaite, que é a aproximação que a gente usa para o grau de liberdade no caso univariado. Então, o teste de Al, o teste de Neil van der Merwe e o do Neil van der Merwe modificado pela Krishnamurti-U, eles são todos equivalentes se o P for 1. Tá? Então, é o mesmo teste T univariado com aproximação de Welch ou de Satterthwaite, que é a mesma coisa. Os graus de liberdade da aproximação de Krishnamurti-U 2004 e AL 65 estão sempre entre o mínimo de N1 e N2 então, quem que é o menor dos dois? No caso aqui é 13. E a soma dos dois. Então, está entre 13 e, no caso aqui, 30 mais 13, 43. Então, os valores que a gente encontra desse Ni estão entre 13 e, nesse exemplo, né, que nós estamos trabalhando, e 43. Essas duas quantidades, o mínimo do N1 e N2 e o limite superior N1 mais N2, podendo ser iguais ao limite superior. Para P maior ou igual a 1, embora não seja possível afirmar isso para a aproximação original de Neil van der Merwe. Não garanto nessa aproximação aqui não, porque nada é falado sobre isso, mas é de esperar que seja, mas não há como garantir isso em todos os casos. Então, vamos para o exemplo, que é o mesmo, testar a hipótese da igualdade das médias populacionais, vetores de médias populacionais da passagem de Capoeira Nova, o valor da T2 obtendo por 20, essa expressão aqui, é 94, 28, 89, que nós já vimos inúmeras vezes, e agora só precisamos de calcular o grau de liberdade. Então, vamos usar a primeira expressão do Neil van der Merwe, a original. Então, traço dessa matriz, traço dela ao quadrado, e essa expressão aqui embaixo. Então aqui os valores do traço. O traço da matriz ao quadrado é 0,038 e o traço da matriz da 0,21 elevado ao quadrado, que é o traço ao quadrado, dividido por N1 menos 1, 12. E para a outra, 0,1731 e 0,43,040 dividido por 29. Isso dá 40,29 40,29 graus de liberdade. O valor de F correspondente, ele é dado por, a gente tem que fazer a transformação, o T2, que é 94,28, vezes o Ni, que é 40, mais 1 menos 3, então menos 2 dá 38,29,173, Ni, que é 40,29, vezes P, que é 3. Fazendo essa conta, achamos 29,87 é o valor do F, com 3, que é a dimensão, P igual a 3, e o F2, que é Ni mais 1 menos P, que dá 38. Que é essa quantidade aqui, que é essa aqui. 38 graus de liberdade. Então, se nós computarmos o valor P,
para o lado F superar 29,86 com 3 e 38,29 graus de liberdade, achamos um valor P de 3,99 às 10 a menos 10, e a hipótese nula de igualdade dos vetores de média da pastagem da capoeira nova deve ser rejeitada pelo teste original de Neil van der Merwe, considerando o nível nominal de significância 5%. Então, como nos casos anteriores, todos os casos aqui levaram à rejeição da hipótese nula. Para o teste modificado de Neil van der Merwe, 86, a Krishnamurti Yu, né? Krishnamurti é uma mulher, tá? Então, por isso que eu falo que eu já sei, né? 2004. Os graus de liberdade são obtidos por... Aí nós vamos só mudar a expressão, né? Que é 3 mais 9, e aqui embaixo vai ter uma alteração, né? 3 mais 9, 0,61, o traço ao quadrado da matriz original sem ser ao quadrado, aqui é o traço da matriz ao quadrado, a primeira parcela com i igual a 1, dividido por 12, e depois para a segunda com i igual a 2, 1,23 e 1,81 ao quadrado. Então, as expressões são simples, né, mas trabalhosas de obter, porque eu tenho que obter a inversa da matriz SE, eu tenho que obter a S1, a SE, lembrando que é S1 sobre N1 mais S2 sobre N2. Aí, uma vez obtida, eu tenho que invertê-la aqui, ó, para fazer o produto aqui, S1 vezes ela, dividir por N1, eleva ao quadrado essa matriz para obter o traço. Pega o resultado dessa matriz aqui que eu obtive, pega o traço e eleva ao quadrado. Mesma coisa quando for S2, vou ter que fazer esse produto, dividir por N2, obter o traço, elevar ao quadrado e fazer o quadrado aqui da matriz para tomar o traço. Então, o grau de liberdade, nesse caso, deu 36,95. O outro deu 40 e um pouquinho. Ambos menores que 43, que era o limite máximo, maiores que 13. Então, fazendo a conversão para F, deu 29,72, muito próximo do valor anterior. E o grau de liberdade, que é Ni mais 1 menos P, agora deu 34, em vez de 38, alguma coisa. Então, com 3,34, o valor P foi de 9,9 às 10 a menos 10, não mudou muita coisa. E a hipótese nula deve ser rejeitada pelo teste modificado de Neil van der Merwe, segundo Krishnamurti Yu, e esse teste é bem melhor que o anterior realmente, né? Então, isso eu estou falando por causa de trabalho de simulações que eu já fiz. Fiz inúmeros trabalhos de simulação em cima disso. Então, esse teste aqui é melhor do que o original, né, do Neil van der Merwe. Então, o teste modificado por Krishnamurti Yu, do teste Neil van der Merwe, que eles fizeram a modificação, baseado nas ideias do artigo anterior, para fazer essa modificação. Ele é bem melhor que o anterior. Então, nós encerramos mais esse exemplo, né, e vamos falar de uma outra aproximação que eu não havia mencionado, que é a do Kim, de 1992, na próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós veremos o teste Kim e o último teste, a última aproximação para o problema Beres-Fischer. Muito obrigado por assistir.